Oi, meu nome é Adriana e esse é o primeiro vídeo aqui do meu canal. Eu não poderia deixar de começar esse canal aqui sem contar um pouquinho da minha história, contar como que eu conheci a Cristo. Esse canal é exatamente sobre isso, sobre a minha caminhada com Jesus e aquilo que eu aprendo. E eu não poderia deixar isso aqui de lado, eu não poderia descartar essa fase da minha vida, porque foi grande aprendizado, foi como eu conheci o Evangelho. E vocês vão entender, enquanto eu vou contando, vocês vão entender melhor o porquê eu decidi começar com isso. Deus falou comigo por muitos meios, por muitas pessoas, e ele falou comigo desde quando eu era criança. Eu não lembro exatamente o que ele falou, mas eu lembro de flashes e a partir daí que eu vou começar a contar. Eu lembro que eu tinha uma amiga cristã na época e eu não entendia nada sobre isso, nada sobre os assuntos, nada de nada. E meu pai, na época, ele não gostava dessa amiga, ele não gostava de cristão, ele não gostava de nada religioso. Assim, para ele, só o católico era o suficiente, só a religião católica era o suficiente. Mas teve um dia das crianças que ela me convidou para passar o dia numa chácara. E eu lembro que as pessoas que estavam explicando a brincadeira, cuidando das crianças, organizando, elas viram que a gente era muito próxima, então elas separaram a gente em equipes diferentes. A gente ficou muito triste com isso. E eu só sei que passou-se o dia e eu me via ali pulando, cantando, louvando a Deus, cantando a música do Thales Roberto, Deus da minha vida. E tem um flash na minha cabeça que é eu prostrada no chão, chorando muito, muito, muito. E eu não sei o que aconteceu, o que Deus falou, se alguém veio e orou por mim, eu não faço a mínima ideia. Eu só sei que eu sei que isso aconteceu e que eu tenho essa memória até hoje na minha cabeça. Só que passou-se o tempo e essa amiga minha, a gente deu uma separada e ela também foi morar em outro lugar e tal. Outra vez que eu tive esse contato com Deus, assim, foi quando eu fui numa festa de 15 anos de uma ex-amiga minha e Deus usou uma pessoa pra falar comigo nessa festa. Eu já tava ali com meus 14 anos e a família da pessoa que tava comemorando o aniversário muito religiosa também, era cristã. De novo, repito, eu não conhecia, eu não sabia nada sobre profeta, eu não sabia nada que Deus podia usar uma pessoa para falar com você, eu não sabia nada. Então, a gente tava ali sentado na calçada, várias pessoas em volta e tal, e se levantou um homem, apontou o dedo na minha cara e falou que eu era muito preciosa para Deus, que Deus não ia deixar eu pegar atalhos e que eu era um diamante precioso para Deus, que ele não ia deixar eu me perder de certa forma. Ele falou mais coisas, mas eu realmente não me lembro. Eu fiquei muito assustada, né? Eu fiquei assim, no primeiro momento eu queria rir. Porém, a menina da festa, que tava comemorando o aniversário, ela falou assim, não ri, porque é sério. Então eu não ri, eu fiquei muito séria, assim, só ouvindo, e o povo ficou, oxi, o que aconteceu aqui? Ninguém entendeu nada, e realmente eu acho que não era pra ter entendido. Foi se passando o tempo e eu fui crescendo, né? Fui crescendo, ouvindo, aprendendo coisas na internet e tudo mais. Eu não tinha base sólida pra nada, eu só pegava tudo aquilo que eu ouvia e eu acreditava naquilo que eu escutava. Então, nessa época eu tava ouvindo muita coisa sobre espiritismo, então eu tava pensando em ir conhecer, visitar, talvez até seguir essa religião. E Deus usou outra pessoa para falar comigo, também numa festa, era num churrasco na casa do meu irmão. E no final de tudo, só ficou eu, meu irmão, uma amiga minha, mais a ex-mulher dele. Deus usou a ex-mulher dele para falar comigo. Falou com todo mundo ali, mas aquilo que ele falou comigo me pegou muito. Ele falou coisas muito específicas da minha vida, muito fortes, muito profundas, que eu não tava esperando. Eu não tava esperando esse baque e eram coisas que ninguém sabia, que, que ninguém poderia imaginar.
E eu tinha uma ansiedade muito forte naquela época. Eu sofria muito com ansiedade, então eu lembro que depois que ele falou, eu tive uma crise de ansiedade muito grande e meu irmão me acolheu. Depois, outro dia, ele falou de novo. Aí só tava eu e meu irmão e ela. E Deus usou ela de novo pra falar que eu ia voltar pros caminhos dele, eu ia voltar pros caminhos do Senhor. Só que eu não entendi, eu fiquei assim, vou voltar pra onde? E ainda falou que eu ia voltar chorando. Mas aí eu fiquei, vou voltar pra onde se eu nunca fui pra lugar nenhum? Como assim eu vou voltar? Porque pra vocês entenderem o tanto que eu não conhecia. Uma das coisas que ele falou comigo naquele dia foi que eu não sabia quem era que tava falando, eu não conhecia quem era que tava falando e que ele via em mim uma escuridão muito forte. E eu realmente não entendia nada, não sabia quem tava falando, eu só queria chorar naquele momento, porque foi muito forte a experiência. O tempo foi passando e as coisas em casa eu lembro que foi cada vez piorando. E eu queria só sair de casa. Eu fiquei aquela pré-adulta revoltada com a vida. Ah, meus pais não me entendem, as coisas não são do jeito que vocês querem que seja, então eu quero as coisas do meu jeito e eu vou sair de casa. Eu olhei para as minhas condições na época e eu via que isso era loucura na minha cabeça. Então eu falei, vou visitar a minha família em Minas Gerais, que eu tenho família lá, e vou passar um tempinho lá, né? Um mês, assim. Eu fui, eu conheci meus avós, foi uma experiência, assim, legal, de certa forma, aconteceu muita coisa lá. E eu lembro que na metade do mês, assim, eu passei um tempo na casa do meu irmão lá, e eu conheci meu atual namorado lá nessa ida pra lá. As coisas foram ficando sérias entre a gente e ele era cristão na época, então eu não sabia dessa informação. E antes das coisas começarem a ficar sérias, eu pensei, eu tenho que contar pra ele as coisas que eu penso, as coisas que eu acredito e tal. E eu fui contando ali, contando aos poucos aquilo que eu pensava e ele foi introduzindo também aquilo que ele acreditava, a verdade dele. Ele nunca me impôs nada, ele sempre tentou entender como eu pensava, por que eu pensava e por que eu era assim. Nessa época, ele foi orando por mim, sem eu saber, tipo, eu não precisava saber porque eu nem conhecia nada, né? Então, tipo, ele foi orando por mim ali e ele ia pra igreja, normal. Eu nunca demonstrei nenhum interesse no começo. E depois eu falei, eu vou com você na igreja. Eu pedi pra ir junto, ele me levou. E eu fiquei muito surpresa, porque eu cheguei lá e eu só vi duas pessoas, né, cantando louvor, e eu não vi nada, tipo, de imagem, de status. Eu esperava isso. Eu esperava encontrar isso também na igreja dele. Eu não vi. Eu não vi. Aí ele me contou que, né, cristão não acredita nisso, que a Bíblia fala. Ele foi apontando: olha, a Bíblia fala sobre isso, adoração de imagem, que não pode. E a gente não acredita nisso. Beleza, eu gostei desse ponto, foi o primeiro ponto que eu gostei na igreja cristã. E eu continuei indo alguns dias, assim, tinha dias que eu não queria ir, eu não ia. Voltei para Campinas, continuei minha vida aqui, a gente continuou conversando. Ele me deu uma Bíblia, essa aqui foi a primeira Bíblia que eu tive, foi a primeira Bíblia que eu li, é uma NTLH. E eu voltei pra lá. E em uma das vezes que eu voltei, eu fui pra igreja junto com ele. E o pastor fez o apelo lá na frente. Nessa que o pastor fez o apelo lá na frente, eu fui. Eu senti como se minhas pernas estivessem andando sozinhas. E aí era um corredor grande. Eu só lembro que eu parei, minha perna travou na metade do corredor. Eu tava lá no fundo, eu tava lá atrás. E eu olhei pra trás e eu fiquei assim, vai ficar feio pra mim se eu voltar pra trás. Eu pensei exatamente isso, vai ficar feio pra mim. Então eu vou continuar. Então eu decidi ir, fui, abracei uma mulher, ela orou por mim, eu chorei muito, muito. Achei que eu ia cair lá na frente, mas eu não caí, graças a Deus. Voltei pro meu lugar, tava meio assim, baqueada ainda. E meu namorado não entendeu nada. Ele ficou tipo, o que que aconteceu? Como assim? Ele não esperava isso. Mesmo orando, ele não esperava isso.
Eu fui ouvindo louvor, eu fui mudando o estilo de música que eu ouvia, né? E eu cheguei em Campinas e aqui eu não cheguei a procurar a igreja, né? Pessoas que me convidaram, ela me convidou para ir numa igreja que ia ter um culto de jovens. Eu fui, prestei atenção nos anúncios e tinha dia de culto na terça, na quinta, sábado e domingo. Então eu comecei a ir todo domingo, né? Mas tinha dia que eu ia, tinha dia que eu não ia, e o meu processo foi um choque aqui para minha família, porque meu pai não gostava dessa religião. Por que eu falo que ele não gostava? Porque hoje eu sou cristã e ele hoje aceita bem mais do que ele aceitava na época. Então era muita pressão em cima de mim para eu não ir para essa religião, porque eu já era batizada na católica e é católica até o fim. Então eu mudar assim de repente realmente foi um baque para eles. Aí, com a minha rebeldia, eu ia mesmo assim, mesmo eles não gostando. Esse lado da rebeldia foi até um ponto positivo, né? Que eu permaneci indo, eu ia até em dia de chuva, quando eu queria ir realmente. Tinha dia que eu não queria ir, então eu não ia. Eu ia sozinha, porque eu percebi que se eu esperasse uma amiga para ir junto comigo, se eu esperasse alguém para ir junto, eu nunca ia ir. Então eu ia sozinha pra igreja, sentava lá no último banco praticamente, cruzava os braços e ficava ouvindo a mensagem. Tinha dia que eu era muito confrontada com a palavra, tinha dia que eu ia falando no meio do caminho, assim, enquanto eu ia falando, achando que ninguém tava me ouvindo. Eu chegava lá na igreja e o pastor falava tudo que eu tava falando e dava uma resposta, e eu saía muito brava da igreja, eu lembro. E eu ficava, não, isso não tá certo. E foi assim, um processo de conversão. Eu lembro que na época eu precisava de um serviço e eu fui orar a Deus. Ele me arrumou um serviço, ele me deu um serviço. E com condições financeiras, né, eu pude ir num acampamento de jovens. E lá nesse acampamento de jovens, Deus falou muito comigo, muito. Usou outra vida, outra pessoa para falar comigo também. Eu decidi ali me batizar. E eu saí de lá com a cabeça, eu vou me batizar, eu vou me batizar. E ninguém na minha família aceitou. As únicas pessoas que foram no meu batismo foi minha mãe e meu namorado. Meu pai não foi. Cheguei no lugar, graças a Deus, me batizei. E daí começou. Minha vida transformou, assim... Não vou falar que transformou do dia pra noite, porque isso seria mentira. Foi um processo lento, foi um processo difícil, mas me trouxe até aqui. Me trouxe até aqui. E eu gostaria de contar um pouco também como foi que eu cheguei aqui no YouTube, né? Como que isso aconteceu. Eu saí do primeiro emprego que eu tinha e na época meu namorado tava tava mexendo com o canal Dark no YouTube. E ele viu ali uma possibilidade disso dar certo. E eu vi uma possibilidade de conseguir um novo serviço, né? Orei a Deus de novo e Deus abençoou e eu consegui trabalhar também com esses canais. Foi aí que surgiu a ideia de criar um canal e tudo isso se confirmou quando eu fui num congresso, um congresso de jovens aqui da minha cidade. E lá teve uma palavra muito específica na hora da oferta. Ele explicava que a oferta era uma semente, então tudo que você lançar ali é uma semente. Dê um nome à sua semente, mas na hora fez sentido na minha cabeça e eu falei, vou semear, vou colocar um nome. Eu não tinha muito dinheiro na época, eu acho que eu tinha uma nota aqui de R$2, R$5 na mochila. Eu fui lá, catei e eu falei, eu dei um nome. O nome dessa semente se chama Canal Abençoado. Eu queria um canal no YouTube que abençoasse muitas pessoas, que abençoasse minha vida também. Lancei ali, passou-se um ano, eu saí daquele serviço que eu tava, né, dos canais Darks, e comecei a estudar a palavra, comecei a estudar, passou um ano, eu fui num outro congresso, é o mesmo congresso, só que em outro ano, e lá eu já tava com a ideia de começar o canal, só que eu não sabia como, não tinha fluído ainda. E lá, Deus falou fortemente comigo sobre tudo o que eu estava planejando. E tudo se confirmou. E
Quando eu voltei pra cá e comecei a viver a vida normal e tal, foi tudo fluindo, né? Ideias de conteúdo surgiram muito fácil, assim, foi difícil desenvolver porque eu tive que aprender a desenvolver, né? É um outro conteúdo, é um outro formato de vídeo. Tive que aprender a falar também, eu ainda tô aprendendo, mas foi tudo fluindo. É isso. Eu vou ficando por aqui. Esse foi o primeiro vídeo do meu canal. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, curte, comenta e compartilha. Se inscreve aqui nesse canal se você quiser acompanhar os próximos vídeos dessa jornada. Ah, esse vídeo eu acho que ficou um pouco longo. Então, se você chegou até aqui, comenta, sei lá, testemunho, pra eu saber que você chegou até o final do vídeo. Até a próxima.